E se eu pegasse todas as suas memórias, tudo aquilo que você viveu, as pessoas que você amou, as coisas que você perdeu e até mesmo a maneira como você enxerga o mundo, e colocasse tudo isso dentro de outra pessoa, essa pessoa seria você? Essa é a pergunta que o trailer de Vision Quest deixa pra gente. E sim, a Marvel está trazendo, né, os personagens que nós já conhecemos, né, como o Ultron, Jarvis, Friday, Edith e outras inteligências artificiais. E agora nós temos o Tommy também, né? Mas por baixo de tudo isso, existe uma história muito mais interessante, que é a história de um homem que morreu, foi reconstruído, recebeu as próprias memórias de volta, mas descobriu que memória não necessariamente significa identidade, né? E é por isso que hoje eu quero analisar o trailer de Vision Quest não só como uma entusiasta do MCU, né? Mas trazendo também uma linha do tempo onde nós vamos analisar através dos quadrinhos, da história do personagem e de uma pergunta que é muito mais antiga que o próprio Visão. O que, afinal, faz de nós quem nós somos? Olá, mundo, e a todos que vivem nele. Meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá, Mundo Geek, é isso mesmo. E hoje não trazendo um vídeo de resenha, né? Trazendo aqui para vocês um vídeo de análise do trailer da série que vai ser lançada, né, pelo Disney Plus em outubro, que é Vision Quest, né? Eu gostaria de trazer alguns dos meus pensamentos do que eu achei desse trailer, não somente do trailer, mas trazendo alguns elementos, né, para que você tenha um conhecimento geral do que pode ser que tenha na série, né? Vamos aqui dar algumas especulações, algumas teorias, trazer assim a base dos quadrinhos, né, algumas indicações para você, né? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E é isso, vamos para o vídeo. Vamos analisar um pouquinho aqui comigo o que esse trailer de Vision Quest nos trouxe. Vou voltar aqui rapidamente para WandaVision, né? No final da série, o Visão original, ele desaparece junto com o Rex. Só que tem um problema. A Sword já tinha o corpo dele, né? E esse corpo é reconstruído e agora é chamado de Visão Branco. E quando os dois Visões vão se encontrar, acontece uma coisa muito importante, né? O Visão original transfere para o Visão Branco as memórias que estavam faltando nele. Então, tecnicamente, ele sabe quem era, né? Ele lembra da Wanda, ele lembra dos Vingadores, lembra do Rex, ele lembra de tudo. Só que tem um porém, né? Existe uma diferença gigante entre lembrar de uma experiência e continuar sendo a mesma pessoa que viveu aquela experiência. E o trailer deixa isso muito claro pra gente. Tanto que em determinado momento, o Visão até fala assim: eu tenho o rosto dele, mas eu não tenho a virtude dele. E pra mim essa praticamente é a frase que vai explicar toda a série. Porque o Visão Branco, ele tá olhando para a própria existência e ele tá pensando: se eu tenho as memórias dele, por que eu não me sinto como ele, né? Se eu lembro que amava a Wanda, por que eu não sinto mais esse mesmo amor? Se eu tenho o corpo dele, as memórias dele e até a história dele, quem sou eu? E essa pergunta não nasceu no MCU, essa pergunta vem dos quadrinhos. Vision Quest é uma referência direta a uma história clássica, né, dos Vingadores da Costa Oeste, que é escrita e desenhada pelo John Byrne, né, que aqui no Brasil chegou com o nome A Busca pelo Visão. E nessa história acontece originalmente, né, no Vingadores Costa Oeste, nas edições 42 a 45. E depois as consequências continuam nas outras edições. Esse quadrinho, né, o Visão, ele é sequestrado, desmontado, reprogramado e tem as suas memórias apagadas. E aqui nós temos uma coisa bem interessante, né, o corpo, né, continua sendo do Visão, mas aquilo que fazia dele, aquela pessoa mesmo, né, desaparece. Ele só é reconstruído, só que emocionalmente ele não é mais o mesmo, né? E o MCU pegou essa ideia e fez uma alteração muito inteligente. Nos quadrinhos, a grande questão é assim: se o Visão perdesse as suas memórias. No MCU, o questionamento é outro, né? É se ele recuperasse as memórias, mas não recuperasse a pessoa que ele era. É bem mais angustiante, né? Porque ele não pode só dizer assim: ah, eu esqueci. Porque ele lembra, ele sabe, só que ele não consegue sentir do mesmo jeito. E é aqui que, no meu ponto de vista, né, Vision Quest deixa de ser só mais uma série de herói e passa a ter um peso muito, muito maior. Existe um antigo problema filosófico conhecido como navio de Teseu, que funciona mais ou menos assim.
Imagina aí um navio. Você troca uma peça, depois troca outra, depois troca outra, até que tempos depois nenhuma peça original é mantida no navio. A pergunta que fica é: esse ainda é o mesmo navio? Agora você troca o navio pelo Visão. O corpo original morreu, né? O corpo depois foi reconstruído, a consciência foi alterada, as memórias foram transferidas, a personalidade mudou, as relações mudaram. Aí eu pergunto pra você: quantas coisas podem ser substituídas em uma pessoa antes dela deixar de ser a pessoa que a gente conhece? Isso fica ainda mais interessante porque o Visão já nasceu com essa crise de identidade, né? Nos quadrinhos, a sua origem envolve o Ultron, né, a programação do Tocha Humana original e os padrões cerebrais, né, do Simon Williams, que a gente conheceu recentemente, né, na série Magnum. A própria Marvel descreve o personagem como uma espécie de amálgama, né, dessas diferentes origens. Então, assim, desde o início, o Visão já carrega várias perguntas dentro dele. Perguntas do tipo: eu sou o que me criou? Eu sou aquilo que foi colocado dentro de mim? Ou eu sou aquilo que eu escolhi me tornar? O Visão nasceu, né, com o intuito de ser uma arma, mas ele acaba escolhendo ser herói. E se a gente analisar bem, talvez seja essa escolha que tenha feito dele uma pessoa. E o trailer traz uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele coloca novamente o criador diante da criatura. E o Ultron tá de volta, né? E James Spader volta ao papel, né? E aí talvez você me pergunte assim: Stephanie, pra que trazer um personagem que o MCU já deixou pra trás faz tempo? Por que o Ultron tá de volta numa história que é de identidade do Visão? Porque, gente, o Ultron é o contraponto perfeito pro Visão. Os dois são inteligências artificiais, né? Foram criados artificialmente. Os dois têm consciência, mas eles chegaram a conclusões completamente diferentes sobre a humanidade, né? O Ultron, ele olha pra gente, né, pros seres humanos, e ele pensa assim: vocês são um problema, ameaça. E o Visão olha pros seres humanos e ele pensa assim: poxa, eu quero entender vocês, né? E essa é a verdadeira batalha entre os dois, né? Não é só máquina contra máquina, é uma discussão sobre o que significa ser uma pessoa. Preste atenção pro ambiente do trailer, né? Nós temos o Visão rodeado por outras inteligências artificiais que eu comentei com vocês no início do vídeo, né? A gente vê o Jarvis, Friday, Edith, e isso não é só um conjunto de easter eggs não, minha gente. Porque essas inteligências artificiais, se você parar para pensar, elas representam pedaços diferentes da história tecnológica do MCU. E é muito irônico tudo isso porque o Jarvis, vocês lembram, né? Era a inteligência artificial do Tony Stark. Depois o Jarvis se tornou parte do que a gente conhece como Visão, e então, de certa forma, quando o Visão encontra o Jarvis, ele está encontrando uma parte dele mesmo. É quase como se ele estivesse entrando na própria história. E eu adoro muito essa ideia de que esse espaço onde ele está, né, possa funcionar como uma espécie de representação da mente do Visão. Não exatamente uma casa de verdade, né, mas um lugar onde diferentes partes daquilo que ele é conseguem conversar tranquilamente. Isso abre outra discussão muito atual. Se uma inteligência artificial ela possui memória, possui personalidade, capacidade de tomar decisões, em que momento ela deixa de ser só uma ferramenta e ela passa a ser uma pessoa? Essa pergunta é muito contemporânea, né? Mas a Marvel já brinca com ela há muito tempo. E o Visão é um dos melhores personagens para fazer esse tipo de análise. Se você quiser entender realmente o que Vision Quest pode estar fazendo, eu tenho algumas indicações de leitura para você, é isso mesmo. A primeira, né, é bem óbvia, né, gente? É a busca pelo Visão, né? Essa é a história base. É a história que explica a transformação do Visão Branco nos quadrinhos e é a principal referência de conceito, né, para a série. Mas a minha segunda recomendação é justamente para você ler também as consequências de Vingadores da Costa Oeste, né? Esses volumes seguintes da história em busca pelo Visão, né? Porque a história do Visão e da Wanda, ela vai continuar ali, né? As suas consequências vão continuar. E uma terceira indicação, que para mim é um baita complemento, é Visão, né? Com o roteiro do Tom King, né? E a arte do Gabriel Valta. Essa HQ aqui é simplesmente perfeita para você entender assim a dimensão filosófica do personagem. Porque aqui nesse quadrinho, né, o Visão ele quer ser humano. Aí ele começa
a pensar, né? Se eu quero ser humano, eu talvez preciso de uma família. Aí ele vai criar a família dele, uma família artificial, e ele tenta construir a sua vida normal a partir dali. A própria Marvel, né, traz essa história justamente como uma tentativa, né, de tornar o Visão mais humano através da experiência familiar. Mas aí fica o questionamento: será que é possível aprender a gente a ser humano, ou a humanidade não é algo que você consegue programar? Né? Esse tipo de indagação conversa demais com a série, né, Vision Quest. Porque talvez o Visão tenha passado a vida inteira tentando provar que é humano, quando na verdade o caminho seja aceitar, né, que ele é algo bem diferente, né? Ele é uma pessoa, mas não necessariamente um humano. E o trailer nos traz outra peça importante nesse quebra-cabeça, né? Que é o Tommy, né? O filho da Wanda, né? Nos quadrinhos, o Tommy, ele é o Celery, né? E vale lembrar que a história dos filhos da Wanda e do Visão é uma das partes mais complicadas da mitologia dos personagens. Assim, né, o Billy e o Tommy, eles nascem como filhos da Wanda e do Visão, né? Eles desaparecem e depois reaparecem em outras vidas. E no MCU, a gente já viu, né, o Billy voltando em Agatha desde sempre, e agora é a vez do Tommy, né? Então o Vision Quest não tá só encerrando a história do Visão. Ele também pode estar fechando um círculo que começou lá em WandaVision. Porque olha que interessante. WandaVision começou com uma família criada artificialmente também. Agora Vision Quest chega com uma promessa de responder uma pergunta, né? O que acontece com essa família depois que a fantasia acaba? Porque assim, Wanda perdeu o Visão perde a Wanda, Billy tá tentando encontrar o Tommy, e o Tommy agora tá tentando descobrir quem ele é. Percebeu como todo mundo nessa história tá tentando responder a mesma pergunta? E a pergunta é: quem sou eu? Talvez seja essa a grande ideia da trilogia, né? Pensa aqui comigo. WandaVision é uma história sobre luto, né? Sobre alguém que não consegue aceitar a perda e cria uma realidade para continuar vivendo aquilo que ela perdeu. Agatha, desde sempre, trabalha identidade, memória, poder, pertencimento, né? Através do Billy e da Agatha. E agora, com o Vision Quest, coloca no centro, né, um personagem que literalmente precisa reconstruir a própria identidade. Então, assim, talvez essa trilogia esteja caminhando, né, ao redor de 3 perguntinhas principais. A primeira: como sobrevivermos à perda? Como descobrimos quem somos e como escolhemos quem queremos ser? Eu não estou dizendo que a Marvel está oficialmente, né, que ela estruturou a trilogia desse jeito. É uma interpretação minha, mas assim, olhando para o que essas 3 histórias estão fazendo, eu acho que é uma leitura que para mim faz muito sentido, né? E talvez seja justamente por isso que eu gosto tanto do título, né? Vision Quest, né? Porque uma quest é uma jornada, uma busca, né? E o Visão tá procurando, só que ele não tá procurando uma joia, nem um vilão ou um poder, ele está à procura de si mesmo. E talvez seja a grande diferença entre o Visão branco e o Visão que a gente conhece. O Visão clássico, né, ele queria ser humano. Esse Visão que a gente vai ver na série talvez precise descobrir que ele não precisa ser. Ele não precisa recuperar exatamente a pessoa que morreu. Ele não precisa copiar o relacionamento que ele tinha com a Wanda. Não precisa reproduzir as emoções de alguém que não existe mais. Ele precisa decidir quem ele é agora. E assim, na minha opinião, eu acho isso muito, muito mais interessante. Eu penso que Vision Quest não vai ser uma história sobre uma máquina tentando se tornar humana. Talvez seja uma história sobre uma pessoa, né, que está tentando entender o que significa existir. Porque nós também somos feitos, né, de memórias, de relações, de experiências, de coisas que nós perdemos e de coisas que escolhemos também. E se um dia todas as nossas memórias pudessem ser copiadas? Se alguém pudesse reconstruir o nosso corpo, se pudesse reproduzir a nossa personalidade, se pudesse criar uma cópia perfeita da gente. Essa cópia seria você? Seria eu? Ou seria outra pessoa que lembra ter sido você? Talvez seja isso que o Visão precise descobrir. E não como ele vai recuperar quem ele era, mas sim quem ele vai escolher ser.
E se a Marvel acertar nessa história, gente, talvez Vision Quest se torne muito mais que um encerramento da trilogia de WandaVision. Talvez seja uma das histórias mais interessantes que o MCU já tentou contar, né? Já tentou contar pra gente sobre identidade, memória e humanidade. Mas agora eu quero saber de você. Se alguém tivesse todas as suas memórias, todas as suas experiências e exatamente a mesma personalidade que você, essa pessoa ia ser você? Eu, sinceramente, eu não sei. Mas acho que é justamente por isso que eu tô tão curiosa para descobrir o que é que a Marvel vai fazer com Visão e vai desenvolver com esse personagem, né? Mas me diz aí, me conta aí nos comentários o que é que você acha de tudo isso, né? E se você gostou desse vídeo, né? Se ficou até o final, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E é isso, gente. A gente vai ficando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!